Será que de algum ponto de vista a ideia de apropriação cultural tem algum sentido? É isso que vamos discutir hoje. Eu sou o Renan Oliveira e seja bem-vindo ao Índio Maneiro. No tempo desses houve um grande rebuliço na internet por conta do penteado dread que a cantora Anitta apresentou publicamente. A principal acusação, digamos assim, ao usar aquele penteado que é intimamente ligado à identidade negra, Anitta cometia ali uma apropriação cultural. Esse é um assunto bastante recorrente que volta e meia retorna com certa força na mídia e as mesmas discussões vêm à tona e, para ser sincero, isso já está ficando meio chato, né? Convenhamos. Eu compreendo bem as terminologias utilizadas pelos estudiosos, diferenciando apropriação, transculturação, etc. Para quem quiser uma opinião com essas definições acadêmicas, além de uma mera opinião, você pode checar o vídeo do Pirula. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ser elucidado com mais clareza sobre essa terminologia. No entanto, é importante deixar claro que o nosso tempo é marcado pelo fenômeno da globalização. E essas trocas culturais são muito mais antigas do que possamos imaginar. Um livro magistral que, de certa forma, trata desse assunto é A Mundialização da Cultura, de Pierre Barnier. Nas palavras desse autor, a comunicação e as trocas culturais em escala continental não têm nada de novo. Suas origens nos avanços e recursos da tecnologia das trocas e das comunicações remontam à mais alta antiguidade. Você sabia que o alfabeto que utilizamos para escrever e ler o nosso idioma, o português, que tem origem latina, é arábico? Mesmo, o alfabeto que utilizamos principalmente no Ocidente é o arábico. Aí você pode se perguntar, hein? Então quer dizer que os árabes criaram o nosso alfabeto? E a resposta é não. Há alguns séculos, nas viagens que os árabes empreenderam ao subcontinente indiano, eles tiveram contato com esse alfabeto, ou seja, um dos pilares da nossa sociedade, que é a escrita. Tem origem hindu, que o inventou, e os árabes que o disseminou pelo mundo. Por isso que algumas pessoas, inclusive, preferem utilizar o termo alfabeto hindu-arábico para se referir ao nosso alfabeto convencional. Sem contar que a própria escrita, segundo a história formal, surgiu aproximadamente entre os sumérios há 3.000 anos. Inclusive é utilizado como marco principal para a divisão entre a história e a pré-história. Os egípcios também tinham um alfabeto próprio e racionalizado, porém era um demasiadamente extenso conjunto de símbolos, o que o tornava não muito funcional. O primeiro povo que tornou a escrita algo mais fácil e funcional, o que quero dizer com isso? E criar os símbolos para definições e assim construir ou articular palavras foi o povo fenício. Os fenícios que eram ótimos mergulhadores, né? Obrigado. Inclusive foi utilizado assim para... foi um dos primeiros a utilizar o mergulho como tática de guerra. Meio louco como a minha mente funciona, né? Sabe aqueles links assim na Wikipedia que a gente vai clicando, vai parando num lugar que a gente não queria estar? É tipo isso, mas vamos focar aqui, né? Com essa criação dos fenícios, ficou mais fácil a comunicação, já que o seu alfabeto tinha menos de 30 símbolos, enquanto o egípcio, por exemplo, tinha centenas. Imagina só você ter que decorar e aprender essa quantidade de símbolos. É, no mínimo, complicado. Mas, apesar disso, eu nunca vi um indiano reclamando de apropriação cultural, acusando o povo ocidental de ter usurpado o seu alfabeto. Quer saber mais uma coisa, dessa vez simplória, que foi inventada na Índia? Pijamas. Isso mesmo. O hábito de ter uma roupa específica para dormir é uma criação do povo indiano. Inclusive o personagem Raj do The Big Bang Theory fala direto disso, né? Claro que quanto a isso não se tem tanta certeza, mas a própria palavra pijama vem do idioma persa e significa roupa para as pernas. Mas o fato é que de forma alguma é uma invenção puramente ocidental. E você que gosta de rock and roll, vamos conversar? E na música a gente tem vários exemplos assim de... Poderia ser tomado como a grosso modo, poderia ser tomado como uma apropriação cultural, mas vamos usar um pouquinho do exemplo do rock. Você sabia que um dos instrumentos que são considerados precursores da guitarra elétrica é o sitar? E vou dar um doce de cupuaçu para quem adivinhar a origem desse instrumento. Exatamente, indiano. O sitar, assim como possivelmente o pijama e o alfabeto convencional, são criações indianas. Que tal falar de algumas coisas mais nossas, mais brasileiras? O futebol, por exemplo, é intimamente ligado à identidade brasileira. O maior campeão mundial, celeiro de vários craques e sede de muitos dos maiores clubes do mundo. Entretanto, o brasileiro Charles Miller, é importante frisar que o Charles Miller era brasileiro, apesar desse nome, né, estrangeiro, foi buscar na Inglaterra uma bola de futebol e disseminar o esporte no país. E a feijoada? Conta-se que essa iguaria, que consiste num guisado de feijão, normalmente com carne, acompanhado às vezes com arroz, seja tipicamente brasileira, criado pelos escravos e tal.
Aí não é possível, você pode pensar. Você vai dizer que a feijoada não é um prato tipicamente brasileiro? Sinto informar. Não. Feijoada é um termo utilizado para definir comidas que em essência é feita com feijão e carne. Muito comum em países lusófonos como Portugal, Angola, Moçambique, Macau e o Brasil. Mas originalmente a feijoada veio especificamente do norte de Portugal. Portanto, a feijoada tem uma origem europeia. O nosso país é imenso, praticamente impossível definir com precisão uma identidade brasileira. Para alguns, a principal característica da identidade do nosso país seja a diversidade. Brilhantemente, o sociólogo Darcy Ribeiro fala no seu livro O Povo Brasileiro dos Brasis. Isso mesmo, no plural. Isso porque nosso país foi colonizado por vários povos e a cultura acabou numa salada que, com o passar dos tempos, assumiu traços bastante característicos. Temos assim, segundo Darcy Ribeiro, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil crioulo e o Brasil sulista. São esses 5 que formam a ideia de Brasis no imaginário de Darcy Ribeiro em seu magistral O Povo Brasileiro. Em muitos casos, a discussão de apropriação cultural traz temas relativos à identidade. O que eu quero dizer principalmente é que essa identidade que as pessoas julgam intocáveis é normalmente uma construção que se dá ao longo dos tempos, criando, obviamente, mas muitas vezes apenas importando traços de outras culturas. Uma comida que muitos dizem que representa bem o nosso país é o feijão com arroz. Inclusive, o antropólogo Roberto da Mata traz em seu livro O que faz o Brasil, Brasil, uma defesa bem interessante desse prato como representante da cultura e formador da sociedade brasileira. Mas se tivéssemos que basear a nossa culinária em um prato dos habitantes originais do nosso território, seria algo como a tapioca, por exemplo, já que a alimentação indígena era rica em carboidratos e formada principalmente por frutas, tubérculos, castanhas e carnes de animais que eram caçados. Não há nenhum relato de cultura de arroz e feijão por essas bandas. Até porque formalmente se fala que o arroz foi cultivado primeiramente na China, há mais ou menos 12 mil anos antes do ano presente. E somente com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, ou seja, no século XIX, é que esse cereal foi trazido em quantidades relevantes. Antes disso, a batata doce e o angu eram comidas de grande aceitação popular. Há pouco tempo não existia o chamado X-gaboquinho no Amazonas. O sanduíche é feito basicamente com pão francês, que na verdade é brasileiro, queijo coalho, que se popularizou em nossa região devido à imigração nordestina, e o tucumã, que é o fruto de uma palmeira endógena aqui da região amazônica. Cada vez mais esse sanduíche se populariza e ganha status de algo tipicamente regional, e sem exagero, é algo que já compõe aí a nossa identidade. Eu sou turismólogo e tive uma grande experiência na hotelaria. E eu já cheguei a ver algumas pessoas falando coisas do tipo: ah, eu acho engraçado o índio usando o celular. Qual o problema? Muitos hábitos que estão arraigados em nossa sociedade são herança indígena. Por exemplo, tatuagens, piercing, tabagismo e até mesmo o banho diário são coisas de índio. Sim, tomar banho todos os dias é um hábito essencialmente indígena, mas da mesma forma que emprestaram certas coisas do índio, o índio, especificamente aquele que adotou, ou simplesmente aquele que nasceu no meio social ocidental, assim como eu e várias das pessoas que eu conheço, pegou para si o que lhe interessou. Não sei o que seria de mim sem um smartphone, notebook, calça skinny, all-star, sem falar no sanduíche Subway, eu gosto pra caramba. Para finalizar, não posso deixar de responder à pergunta primeira que se fez no vídeo. Existe algum argumento que justifique a indignação acerca da apropriação cultural? E a resposta é sim. Eu vou dizer agora qual é. Quando você usa algo de outra cultura para aparecer, para simular ser algo que em essência você não é, e tirar proveito disso é algo moralmente errado. A cantora Anitta chegou a se manifestar dizendo: não sabia que era crime fazer tranças. Realmente não é crime, Anitta, mas por ser uma figura pública, você acabou despertando sentimentos que até então não estavam latentes em algumas pessoas. E essas mesmas pessoas passaram a questionar se havia algo mais na sua atitude de usar esse penteado. Mas isso é algo que eu não posso e também eu não quero discutir. Mas o mais importante, a apropriação cultural é um tema demasiadamente saturado, muitas vezes até mesmo desnecessário. As coisas mudam, populações adquirem novos hábitos com o passar dos tempos. É hora de abrir a mente para novas perspectivas, sair da caixa e ir para a ponta do pelo do coelho. Esse foi o recado do Índio Maneiro. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima.